Olá! Esse é o Cine Olhar Minutagem, um bate-papo entre dois amigos apaixonados por cinema. Em cada episódio, comentaremos sobre um filme nacional que foi escolhido pelo público no Instagram do projeto Cine Olhar. A apresentação fica por Larissa Freitas e Rony Brandini, produção por Valéria Freitas, filmagem e edição por Josi Sartini da Zoom Vídeo e tradução de Libras por Simone Venâncio. No episódio de hoje... Estamos aqui na sala de cinema do Instituto Moreira Salles e agora a gente vai conversar sobre o filme O Lobo Atrás da Porta. Suspense. Muito eficaz, né? Muito eficaz. Esse filme, pra mim, já tem uma premissa, um gancho, né? Muito importante, porque eu me lembro de que quando eu assisti, né? A gente sabe que o roteiro, o argumento é baseado na Feira da Penha, né? Que é uma história verídica de um crime real, né? Um crime real brasileiro. E quando eu assisti Linha Direta Justiça, né? Nos primórdios, eu fiquei em pânico com essa história, porque eu era criança. Então, a ideia de um assassinato infantil, né? De um infanticídio, me deixava em pânico, assim. Então, qualquer história semelhante a isso já me deixava um pouco ansiosa. E aí, quando eu vi esse filme, vi que esse filme ele tinha esse argumento baseado nessa história, eu tive muita curiosidade de assistir. E esse tipo de crime mobiliza demais as pessoas, né? Crime contra crianças, né? E ele é um filme, eu acho, muito eficiente no suspense, né? Que vai te revelando os detalhes ali aos poucos, né? Parece uma coisa menos violenta do que de início a gente sente, né? As informações vão sendo fornecidas aos poucos até chegar num ápice muito violento, assim, muito chocante, né? Que a gente não está muito preparado. Não está preparado, A gente fica pensando na possibilidade, mas a gente, ao mesmo tempo, não quer acreditar. A gente acha que o filme não vai ter essa... Não vai chegar a esse ponto. Não vai chegar a esse ponto. Não vai. A construção entre as relações dos personagens, ela é muito tensa, né? Sim. A gente tem ali um caso extraconjugal, a gente tem uma mãe atrás de um filho desaparecido, né? Uma filha desaparecida. E essa relação extraconjugal, você percebe tensão desde o início, né? Ela começa até um pouco mesquinha, um pouco... Tem uma relação meio violenta mesmo entre esses dois personagens. Assim, além da paixão, além da excitação, existe um pouco do desprezo, um pouco da raiva. Né? O marido se sente culpado por estar ali naquela situação, né? Por estar fazendo isso com a sua esposa, então ele meio que desconta isso na própria amante, e a amante, ela se sente negligenciada, né? Sim, e ele é um personagem, eu acho que representa muitos homens que têm uma dificuldade absoluta de se responsabilizar, né? E de se relacionar, né? De se relacionar e de se responsabilizar, né? Isso aí me lembra um filme, um clássico das relações extraconjugais, né? Que é o Atração Fatal, com Glenn Close, né? Que tinha realmente esse personagem que acha que vai ter um caso extraconjugal e que isso não vai ter nenhuma impune, vai ter repercussão nenhuma. Algo que ele fez e que não vai, né? Ele pode superar, ele pode continuar com a vida dele, né? Que tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele pode apagar isso, né? Exatamente. E aí isso vai ganhando contornos. No momento que essa mulher se revolta, né? Isso ganha contornos inesperados. Totalmente inesperados. E no caso, né, do Lobo Atrás da Porta, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com uma ideia original que é um crime real. Sim. Então, quando você pensa que, por exemplo, a atração fatal, né, ela parte desse princípio de um caso extraconjugal que sai do controle dessas pessoas, a gente tem ali um caso que aconteceu, acho que na década de 40, e que realmente chocou todo o Brasil, né? E a gente estava falando sobre esses filmes, essas séries que estão surgindo agora, de serem inspiradas em crimes reais. Realmente tá meio que na moda, né? Algumas coisas são documentadas, mas nesse caso tem um pouco de uma ficção ali, que eu acho que traz esse elemento de tensão. Que eu acho que potencializa. Potencializa. Né? Dá para entender melhor as ações dos personagens com algumas
decisões do roteiro, né? Isso. Tem uma certa... não criar uma justificativa, mas a gente tem uma narrativa que é um pouco mais profunda dos personagens. Isso, Ela não é só a amante, ele não é só o marido, não é só a esposa, né? não é uma caricatura. E é um filme que consegue, eu acho, humanizar essa personagem também, né? Sim. Que é uma coisa muito difícil, né? É uma coisa muito difícil e sem humanizar a história original, porque eles criam um outro elemento. Sem idealizar, mas humanizar, né? Sim. De não mostrar uma figura unidimensional ali, que é esse monstro, essa grande vilã. Não é isso que o filme, não é dessa forma que o filme aborda. Exatamente. Então, para suspense, O Lobo Atrás da Porta é a nossa indicação. Uma boa pedida. Uma ótima pedida.